Saudações a todos, sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, esta casa fraterna que divulga e dissemina a mensagem de Jesus de Nazaré e da doutrina espírita, mantendo suas portas abertas para que todos possam ter acesso a este conhecimento e compartilhar a caridade e o amor que nosso Mestre nos ensinou. Saudações a todos também que nos acompanham pela Rede Boa Nova de Rádio e aos telespectadores da TV Mundo Maior e a todos que nos acompanham pelas redes sociais no dia de hoje. Estaremos nestes próximos minutos fazendo uma reunião espiritual que fará necessário o contato com os nossos mentores, os nossos protetores espirituais, para que a mensagem seja transmitida de forma clara, objetiva, transparente e que possa ter acesso a todos os corações. E sendo assim, para que essa mensagem possa atingir o máximo da sua potencialidade, vamos iniciar esta reunião com a nossa prece. Convido a todos, aqueles que quiserem, a se acomodarem mais confortavelmente onde estiverem. Podem fechar os olhos, respirar profundamente, tranquilamente, buscando que a imagem do Mestre Jesus se faça presente diante de nós. Esse Mestre amigo com os braços abertos, com o coração aberto, para nos ceder o que tem de melhor em todas as energias deste ambiente de onde nós estivermos. E vamos pedindo, amado Mestre, neste momento em que nos colocamos aqui diante de Ti, para aprender a Tua mensagem, nos inspira, Senhor, nos fortalece. Traga, neste instante, toda a sabedoria que possa ser possível para que estes conhecimentos sejam enraizados na nossa alma. Que os Teus mensageiros celestes, os nossos protetores, os nossos amigos de todas as horas, tenham acesso à nossa mente e ao nosso coração para nos ajudar neste esclarecimento. E que permaneça esse sentimento conosco, por hoje, por toda essa semana e sempre. Que assim seja, graças a Deus. O tema de hoje, muito propício para o momento em que vivemos, é a Páscoa, renovação interior. Não temos uma literatura específica, mas a pesquisa era livre para que pudéssemos aprofundar o tema da maneira como achássemos mais pertinente, para facilitar a compreensão do que seja este momento para nós, para todos os cristãos, para todas as religiões, para todos os povos do planeta, independente de sua raça, de sua crença, de qualquer coisa que possa nos separar pela distância ou pelo conhecimento. A Páscoa, no seu entendimento mais profundo, não remete apenas à doutrina cristã, como muitos pensam, que seria apenas o período que representaria a morte e o renascimento de Jesus. A Páscoa é uma festa que já remonta da maior antiguidade dos povos celtas, fenícios, egípcios e todos estes contemporâneos, que na época em que se dava o início da primavera, o final do inverno, festejavam a vida, o renascimento, e ali compartilhavam o fruto de sua produção e do seu alimento, com muita esperança de que no próximo período teriam mais e mais prosperidade. Portanto, a Páscoa, desde a antiguidade, remonta a uma festa sobre a sobrevivência e a vida humana. A palavra Páscoa, da mais antiga que nós conhecemos, do hebraico, o termo que se fala no hebraico seria Pesach, ou como eu posso traduzir aqui,
significa passagem, salto ou um pulo, ou seja, algo que passa por cima de alguma coisa. E remete à época da libertação do povo judeu. Derivado do grego, uma língua um pouco mais recente do que o hebraico antigo, o termo seria Pascá, com K-A no final, e também significa alimento, ou seja, o final da quaresma. E do latim, Páscoa, com U, também já passa a ter uma conotação mais religiosa, ou seja, passado o período da comemoração da quaresma, nós vamos falar um pouquinho mais para frente, é quando nós podemos nos alimentar. E na quaresma seria feito um jejum. E também, do inglês, nós temos o termo Easter, que significa também Páscoa, mas está mais ligada a uma comemoração de pagãos sobre a deusa da fertilidade, que se chamava Eóster ou Ostera. E esta palavra vem da mitologia, essa deusa vem da mitologia nórdica ou germânica, nórdica e germânica, com as origens nessa finalidade. Então, seria uma comemoração à fertilidade. Dando sequência neste entendimento, nós temos, assim, mais presentes na nossa cultura, a Páscoa, que tem origem no povo judaico, no povo da qual originou Jesus. Então, Jesus já era originário de um povo que comemorava esse período de Páscoa. Eram 8 dias de comemoração para festejar, comemorar a libertação do povo judeu sob o jugo do povo egípcio, que se dera 1250 aproximadamente antes de Cristo, sob a tutela de Moisés, o libertador do povo hebreu, que tem uma revelação divina e caminha com este povo depois de muita disputa, depois do Egito ter passado pelas 10 pragas, o imperador, o faraó Ramsés II, resolve ceder a Moisés, depois de tantas desgraças que estavam acontecendo lá no Egito. Ele acredita o que Moisés fala, que Deus traria muita peste para aquele povo se o povo não fosse libertado, para o Egito se o povo hebreu não fosse libertado. E assim Ramsés II libera Moisés para levar o seu povo pelo deserto, e ele assim o faz, formando a grande figura representada no livro antigo, do Antigo Testamento, o Êxodo, que retrata a história da saída do povo hebreu do Egito em busca da Terra Santa. Portanto, para o povo judeu, até hoje, a Páscoa remonta à ideia da esperança, o surgimento de uma nova vida. E uma curiosidade é que, neste período, os judeus comemoram com o símbolo de um pão que se chama, não sei se vou pronunciar corretamente, mas matzah, que é um pão feito sem fermento, que simbolizaria a saída apressada do povo judeu do Egito, onde não deu tempo de colocar fermento no pão. Então, nesta época, eles comem o pão sem fermento, chamado matzah. E a Páscoa cristã? De onde remonta suas origens e por que ela acontece? Ela remonta o período em que Jesus chegou a Jerusalém na comemoração da Páscoa judaica, e lá ele é levado a julgamento, levado à crucificação, levado à morte e depois, posteriormente, o seu renascimento. O maior símbolo cristão é a cruz. E todo o processo é trazido pela Semana Santa, que é denominado esse período de Páscoa
na liturgia católica. A Semana Santa é constituída pelo Domingo de Ramos, que representa a chegada de Jesus a Jerusalém, segunda até a Quinta-feira Santa, a Sexta-feira da Paixão, quando lhe é levado à crucificação, o Sábado de Aleluia e o Domingo de Páscoa, que representa o seu renascimento. Neste período, até a Páscoa, representa-se 40 dias em que os católicos chamam de Quaresma, um período em que o povo cumpre uma determinada jornada de alguns jejuns ou alguns sacrifícios feitos em nome deste santo, em nome de Jesus, que teria sido crucificado para libertar os homens de todos os pecados. Então, este período de 40 dias que antecedem a Páscoa, conhecido como Quaresma. Muitos de nós aqui, oriundos da Igreja Católica, talvez conheçamos bem essa história, esses princípios. E a Páscoa também tem alguns símbolos que se tornaram característicos ao longo do tempo. O coelho da Páscoa, que representa a fertilidade, os ovos de Páscoa, que representam o germe da vida, de um renascimento, de uma criação cíclica, uma vida que se renova constantemente. O símbolo do cordeiro, pois Jesus, na liturgia católica também, teria sido o cordeiro que Deus ofereceu para libertar o seu povo. Eu vou aqui trazer uma curiosidade um pouco mais específica, mas talvez alguns já conheçam, que o povo judeu buscava os sacerdotes, os fariseus, os doutores da lei, para que sacrificassem um cordeiro que era dado, para que pudesse libertá-los de todos os pecados que eles teriam feito àquela época. Então, um cordeiro era oferecido aos sacerdotes para que eles sacrificassem. Com esse sacrifício, aquele que deu o cordeiro para os sacerdotes estaria libertado de todos os pecados. Assim, na liturgia, Jesus teria sido o Cordeiro de Deus, o Filho que o Pai ofereceu para o sacrifício para libertar todo o pecado do mundo. O pão e o vinho que Jesus de Nazaré reparte na Santa Ceia à noite, em que ele se reúne com os apóstolos para poder compartilhar a última noite que ele estaria com eles, dividir o pão, comer o pão, que representaria o seu corpo, e o vinho, que representaria o seu sangue. Aqueles que estivessem com ele e bebessem do seu sangue e comessem do seu corpo, estariam eternamente junto com o Mestre. E uma curiosidade também, que sai desse período, é a origem de um misticismo que se tem com relação à Sexta-feira 13, pois teriam se reunido antes da morte de Jesus, 13 à mesa, numa sexta-feira, então fica conhecido como sendo uma data um pouco sinistra aos olhos daqueles mais místicos e supersticiosos. E agora, dentro da visão que nós temos da vida, que nós temos do espírito, da alma humana, com o conhecimento da doutrina espírita, a terceira revelação de Deus para nós, ao nosso ver, espíritas que somos, como nós olhamos esse período da Páscoa e o que ela representa. Fui buscar a ajuda de Divaldo Pereira Franco, médium bastante conhecido, principalmente pelas tarefas no campo da caridade, que tem e mantém lá na Bahia. Ele traz para nós um entendimento de que esse período que consideramos a Páscoa, a Semana Santa, é um período de nossa compaixão por tudo que vivenciou o Cristo e representa todo o sofrimento da humanidade. Para nós espíritas, que temos um pouco mais de sensibilidade com o sofrimento humano, aqueles que pregam e que buscam
melhor praticar a caridade, não tem como deixar de olhar para o sofrimento de todos aqueles que passam por dificuldades, muitas delas por dificuldades financeiras, por dificuldades de saúde, por dificuldades das crises, dos conflitos mundiais, pela escassez de alimentos, pela maldade humana, pela intolerância. É o período que nós nos conectamos com o Cristo, com Jesus de Nazaré, pelas mensagens que instituiu para que possamos conectar esse pensamento e vibrar por este sofrimento, se transformar em força, em esperança, em saúde, em paz, em harmonia. Não existe nenhuma conotação religiosa para o Espiritismo neste período de Páscoa, mas sim a lembrança e a necessidade de buscarmos em Jesus e em suas lições aquilo que ele veio nos trazer como uma exemplificação mais profunda de quem nós somos, espíritos imortais. Porque por meio da sua jornada, ele demonstra que apesar de todos os sofrimentos passados, apesar da morte do corpo físico, nós renascemos. A vida continua. Este corpo físico é apenas uma veste momentânea e o espírito retorna com o seu corpo espiritual. E Jesus se faz presente primeiro para Maria de Magdala, aquela que mais o seguia, com maior fidelidade, com maior amor e admiração de todos os seus seguidores. Jesus traz, então, um ponto de vista mais abrangente em relação ao que seja a renovação de ideias e de atitudes, porque sacrificou sua própria existência, sua própria vida, para provar que o Deus que impera sobre nós é um Deus de amor, é um Deus de caridade, não é um Deus que privilegia algumas castas, muito pelo contrário, é um Deus que permeia, que cura todos aqueles que sofrem, que estão doentes. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Se manifestou posteriormente em espírito para todos aqueles que o seguiram durante a sua existência terrena. Provou que a vida continua no além-túmulo e o seu trabalho de auxílio à humanidade também continua. Assim, demonstrando para nós que o nosso papel, a nossa missão, não termina apenas com o final da nossa vida aqui. Que todos os nossos atos realizados enquanto estamos aqui nessa existência, todos os amores que nós temos, que conquistamos, todos os amigos estarão conosco nos acompanhando em vibrações para as existências futuras. Estaremos no plano espiritual conectados com todos aqueles que amamos, também trazendo a luz e o discernimento para que qualquer sentimento de remorso, de raiva, de ódio, de mágoa que nós temos, seguirá conosco nesta vida futura. E todos aqueles que tiverem esse sentimento conosco, também seguirão nessa nova existência. Até que numa nova oportunidade, nós teremos e buscaremos reconciliar com esta pessoa que se tornou um inimigo na terra. Meu reino não é deste mundo, diz o Cristo. Há muitas moradas na casa do meu Pai, e para onde vou, talvez não possam chegar lá neste momento, mas estarei preparando o lugar para que vós, quando chegais, esteja ao meu lado. Dizendo que a sua condição espiritual era tamanha que não adianta pedir privilégios a Deus para que nos coloque ao lado dos mundos superiores, dos mundos felizes. Precisamos conquistar este merecimento através das nossas atitudes. Também esclarece o Mestre: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Amar ao próximo como a si mesmo. Amai os vossos inimigos,
porque estarão com eles. Não deixe que nessa existência o seu inimigo te leve ao juiz, o juiz ao rei, e que ali seja preso, e fique preso nesse sentimento, até que possa ser pago o último ceitil. Estamos, pelo pensamento de amor ou de ódio, conectados instantaneamente com todos aqueles que pensamos. O perdão é o mais puro, a mais pura atitude que o cristão pode buscar para poder se libertar e se desenvolver nessa vida futura. Não existe um caminho da felicidade enquanto aqueles que caminham conosco estão com ódio ou estão sofrendo, porque o amor não permite que possamos seguir a nossa jornada enquanto qualquer pessoa que nós amamos estiver em sofrimento. Mas tenhamos fé, porque nossa fé é pouca, e o Cristo diz que se tivéssemos a fé de um pequeno grão de mostarda, transportaríamos as montanhas. Busque e achareis, pede e obtereis, dai de graça o que de graça recebestes. Esses temas que eu citei aqui estão no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, cada um deles com um capítulo específico, nos auxiliando nesse caminho, nessa jornada de purificação e libertação dos nossos pensamentos e das nossas atitudes inferiores. Mas o que culmina todo esse texto, toda essa expressão da Páscoa, é um momento mais sublime que Jesus não disse, mas exemplificou. O amor que Jesus tinha pela humanidade, maior do que qualquer coisa que possamos imaginar, maior até do que o amor de mãe por um filho, maior do que qualquer sentimento que nós temos neste planeta. Mas por meio da espiritualidade, da manifestação mediúnica trazida por Francisco Cândido Xavier na obra Boa Nova, no capítulo 24, o espírito Humberto de Campos traz um texto falando da ilusão do discípulo que até agora eu não tinha citado. O papel de Judas em todo o processo da morte e de renascimento de Jesus. Judas, um dos apóstolos mais queridos do Mestre, estava sempre junto com todos aqueles que o seguiam, aprendendo junto com eles, e criou-se em torno dessa figura, ao longo dos tempos, uma raiva, um descontrole, um desequilíbrio desmedido, como se ele fosse o culpado de ser um imperfeito como nós, de ter agido no impulso dos seus sentimentos. Graças à espiritualidade de Humberto de Campos, podemos ter uma visão diferente do que ocorreu com este discípulo nos dias que antecederam a morte de Jesus. Estava preocupado Judas, junto com Tiago, caminhando junto com o Mestre. Será que Jesus é aquele que nós esperamos? Porque Jesus era muito manso, Jesus era muito pacífico, e o povo hebreu esperava um herói, esperava um guerreiro que os libertasse do jugo romano dessa vez. Esperava um homem de força, um homem de guerra, um homem que falava com as autoridades. E Judas não estava confiante, apesar de todo o amor que sentia e toda a sublimidade que tinha quando via o Mestre curando, trazendo esperança para as pessoas, ele não estava certo, confiante, de que Jesus de Nazaré era o grande enviado de Deus para trazer essa revelação de amor divina. E o preocupava muito essa situação. Ele buscou nos outros discípulos para saber se tinha alguém que estava vendo o que ele estava vendo. Ele estava vendo um mestre que era humilde, que era sereno, que estava sempre entre os doentes, entre os pobres, entre os aflitos,
E na cabeça dele, essa não era a figura do Salvador que tiraria o povo judeu do jugo romano. Ele esperava alguém de guerra, alguém com força, alguém que falasse com os políticos, alguém que falasse com as autoridades, alguém que incitasse o povo à guerra, à violência para essa libertação. E então, ele começa a sua trajetória com pensamentos descabidos, de que se ele fosse negociar junto aos fariseus a entrega de Jesus, os fariseus lhe entregariam o poder e o comando daqueles que estavam acreditando no Cristo. E assim, naquele momento, Judas cede à tentação de poder e de ostentação que aquela condição lhe dava. Na mente dele, assim que ele assumisse esse posto de comando, ele libertaria Jesus da prisão e então faria valer a vontade do mestre, mas agora com um exército ao seu lado. Mas tamanha foi a sua frustração, quando entre todos os irmãos, ele, à chegada, indica aos soldados que aquele que ele beijasse seria o seu mestre. E ele entrega de bandeja Jesus de Nazaré. Quando ele foi ver o mestre na prisão e buscar aquilo dele que era por direito, lhe entregaram apenas moedas e mandaram que ele fosse cuidar de sua vida. Arrependido, transtornado de todas as lamúrias que aconteceram naquele tempo, naquele período, tudo que o Cristo sofreu, atormentado de remorso, ele foi e acabou com sua própria vida. Mas o que acontece, meus irmãos, minhas irmãs, com aquele que termina com a própria vida num ato de loucura, de insanidade? Buscou tentar atenuar o seu arrependimento, o sofrimento interno que ele tinha quando entregou Jesus. E subiu num galho de carvalho e ali com uma forca terminou a sua própria vida. Francisco Cândido Xavier, pela psicografia de um outro espírito, trazendo a psicografia de um outro espírito, Maria Dolores, traz um trecho que ficou claro onde esteve Jesus os 3 dias após a sua morte até o seu ressurgimento. E assim, eu vou ler o texto para não omitir palavras e nenhum sentimento pela profundidade que tem. O título do texto é Amor e Perdão, do livro Coração e Vida, onde esteve Jesus após a sua morte. Maria Madalena pergunta ao mestre: onde estiveste, Senhor? Jesus respondeu: Maria, não fui ainda ao alto, nem me levei sequer um palmo à luz do firmamento. Quem ama não consegue achar o céu de um salto. Ao invés de subir aos altos esplendores, desci, mas desci muito aos reinos inferiores. Despertando no túmulo, escutei os gritos de aflição de alguém que muito amei e que muito amo ainda. Embora visse, além a luz sempre mais linda, sentia nesse alguém um amado companheiro em crises de tristeza e de loucura. Fui a sombra abismal para a grande procura, e ao reencontrá-lo, amargurado e louco, a ponto de não mais me conhecer, demorei-me a afagá-lo, e pouco a pouco consegui que ele, enfim, pudesse adormecer. Senhor, interrogou Madalena, quem é o amigo que te fez descer antes de procurar a luz do Pai? Jesus replicou em voz clara e serena: Maria, um amigo não esquece a dor de outro amigo que cai. Antes de me altear a celeste alegria, ao sol do mesmo amor a Deus em que te levas, vali-me após a cruz das grandes horas mudas e desci para as trevas a fim de aliviar a imensa dor de Judas. Jesus, neste período em que sucedeu a sua morte,
não consegue pensar mais em nada a não ser no sofrimento daquele amigo que tanto amava e que tinha cometido um ato de insanidade, não pela entrega do Cristo aos soldados romanos, mas pelo sofrimento que tinha, pelo remorso do ato que fez com aquele amigo que tanto amava. A Páscoa, para nós, meus irmãos, minhas irmãs, é exatamente a exemplificação da atitude de Jesus para a nossa consciência. Vamos olhar por todos aqueles que ainda possam ter algo contra nós ou que nós tenhamos contra eles. Avaliar se o Cristo fez o que fez para nos deixar o seu exemplo. Será que eu não posso ao menos esquecer o que aconteceu e desejar o bem, pelo menos aquele que não quer mais caminhar junto comigo? Desejar que ele tenha paz, desejar que suas escolhas sejam felizes e trilhar o meu caminho também livre, liberto dessas correntes. O perdão libertador que o Mestre nos ensinou nessa Páscoa, que estejamos envolvidos nele a todo instante, a todo momento. E agora, nós podemos exemplificar e praticar um pouco deste sentimento de doação, de amor, que nos é inspirado pelo Mestre Jesus, que tanto fez por todos aqueles que sofreram. Ao menos em nossos pensamentos podemos, sem custo nenhum, sem movimentação nenhuma, apenas com o pensamento, vibrar por todos aqueles que sofrem. Mais uma vez eu convido a todos que possam se acomodar confortavelmente, mentalizando Jesus e os anjos protetores, envolvendo a todos os nossos irmãos em humanidade, que estão passando pela guerra, pelo conflito, de governantes incautos, não prezando pela vida humana, o sofrimento de tantos e tantos, de tantas famílias, idosos, adultos, crianças. Senhor, que o teu amor possa, apenas uma faísca, abrasar todas essas pessoas, todos estes nossos irmãos, promovendo ali a consciência de paz na mente destes governantes, que busquem o acordo o mais rápido possível para extinguir de vez esta palavra de nosso planeta. Palavra guerra, união, paz, amor, respeito uns pelos outros. Aproveitemos também algum amigo, algum familiar que nós sabemos que está necessitado dessa paz, deste equilíbrio, para emanar essas energias que estão no ambiente agora. Vibremos. Vibremos por todos aqueles que estão nas ruas, longe de suas famílias, longe de todas as pessoas queridas. Que o teu amor, Senhor, possa tocar os seus corações, humildemente, por meio de uma visita, de alguém disposto a fornecer algo, um alimento, um cobertor, um colchão, uma cama, que o faça sentir esperançoso do dia de amanhã, e que ele possa receber como um grande estímulo e se sentir merecedor das bênçãos. Vibremos também pelos doentes que estão nos hospitais, especialmente por alguém que estivermos lembrando agora, e de forma generalizada por todos aqueles
que estão buscando a recuperação do corpo. Saúde, renovação das células doentes, que sua vida possa ser restituída e em breve volte para o seio de sua família para mais momentos felizes. Que todos recebam conforme sua necessidade. Graças a Deus. E assim, mestre amigo, benfeitores espirituais, mentores, protetores desta casa bendita, os nossos benfeitores espirituais, particulares, familiares, muito obrigado por esta reunião de hoje. Muito obrigado por toda a bondade, por todas as energias saudáveis que pudesse transmitir para nós, pelos bons pensamentos, pela motivação, pela esperança, Senhor, muito obrigado. Que esta energia, este sentimento permaneça conosco, por toda essa semana, por hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Na próxima semana, nós teremos, dando continuidade às reuniões públicas, o tema O Dever e a Virtude, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, os itens 5 a 8. As inscrições estão abertas para evangelização infanto-juvenil e a mocidade para crianças a partir de 3 anos e meio até adolescentes até os 18 anos. Se você tem interesse ou conhece alguém, inscrições no plantão de orientação. Programa de apoio à gestante. O programa de apoio à gestante está com inscrições abertas para gestantes em situação de vulnerabilidade. No momento, o programa cadastra para recebimento de cesta básica semanal e enxoval ao final da gestação. Mais informações com a equipe do programa às segundas-feiras, às 14 horas, aqui na Unidade Doutrinária de Santana. E neste momento nós vamos encerrando a transmissão pela Rede Boa Nova de Rádio, agradecendo a todos que nos acompanharam pela rádio e daremos continuidade pelas redes sociais. Boa noite. Gostaríamos de lembrar a todos que estamos oferecendo o passe coletivo e explicar o seu significado. O passe coletivo é o momento em que se direcionam ou emitem fluidos para envolver a todos no mesmo clima fluídico, de uma só vez, com o auxílio da espiritualidade, como é o nosso caso, que oferecemos o passe espiritual magnético. A espiritualidade conhecedora de nossas necessidades nos amparam individualmente conforme nosso merecimento. Por isso, tenham certeza que todos receberão o mesmo auxílio que é oferecido na Câmara de Passes. Esta medida vem ao encontro das orientações preventivas do momento para oferecer a manutenção de bem-estar a todos. Acreditamos que todos compreenderão e pedimos que fiquem atentos às nossas orientações. Então, eu peço ao dirigente que possa iniciar o passe. Vamos, neste momento, nos tranquilizando e nos envolvendo com essa energia que a espiritualidade preparou neste ambiente, sentindo as emanações de saúde, paz, harmonia,
que neste momento nos envolve. E numa conversa íntima com Jesus, pedimos que Ele nos ajude, nos ampare e nos auxilie em nossas necessidades. Confiantes e receptivos, vamos a Jesus. Graças a Deus. Passe à distância. Vamos pensando alternadamente em todos os nossos parentes e amigos que queremos que sejam beneficiados, enviando pensamentos de paz, saúde, cura e harmonia. Que neste momento eles consigam perceber a presença da equipe espiritual que chega para atender a cada um em suas necessidades. Vamos a Jesus. E que na próxima semana possamos estar novamente presentes para dar continuidade ao tratamento. Graças a Deus. Agradecemos a todos que nos acompanharam pelas redes sociais nesta reunião pública, que possamos nos encontrar numa próxima oportunidade e que nessa Páscoa tenham todos a bênção de poderem receber estes benefícios emanados pelo Mestre. Estejamos todos conectados sempre. E assim seja. A todos que estamos aqui, vamos aguardando a orientação para a saída com calma, tranquilos. Os trabalhos na casa continuam de forma sincronizada, as orientações dos colaboradores, que todos também retornem aos seus lares nessa paz, nessa serenidade e que tenhamos uma Páscoa bastante abençoada, muita saúde, muita prosperidade, muita felicidade para todos. Até a próxima.